Já estamos no capítulo 11 do livro de Romanos, o futuro de Israel. Capítulo 11, versículo 1 até o versículo 10. Versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, que dantes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, versículo 3: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Versículo 4. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. Versículo 5. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Versículo 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Versículo 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Versículo 9. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Versículo 10. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. A salvação anunciada aos gentios. Versículo 11 até o versículo 24. Versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Versículo 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Versículo 17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados em lugar deles, e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Versículo 18. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Versículo 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Versículo 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Versículo 24. Porque se tu fostes cortado da natural oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. A salvação de Israel. Versículo 25 até o versículo 36. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Versículo 26.
E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Versículo 27. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Versículo 28. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Versículo 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Versículo 31. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Versículo 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Terminamos aqui o capítulo 11 do livro de Romanos, com a nossa Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Essa Bíblia foi traduzida na nossa língua por João Ferreira de Almeida. Deixa aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece, que esta mensagem possa fazer diferença na sua vida para edificação ou para salvação.